Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mecânica de um texto simplesmente fascinante. Nós vamos focar em como a linguagem e os conceitos de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos do 16 ao 20, se amarram para formar um argumento incrivelmente coeso. É uma estrutura que fala sobre a existência humana, o valor real das coisas e o próprio tempo. Sabe o que é impressionante? São apenas 5 versículos, mas eles abrigam uma narrativa tão vasta que vai do nosso comportamento no dia a dia até escalas literalmente cósmicas. O nosso objetivo aqui é extrair essas ideias direto da fonte, visualizar isso de forma bem clara e entender a lógica impecável por trás dessa mensagem. Olha só, vamos mergulhar nisso direto na fonte. Sejam santos porque eu sou santo. Essa citação curtinha, tirada do versículo 16, serve como a âncora absoluta para todo o texto que vem depois. Não é uma sugestão ou um conselho. O tom é muito imediato e autoritário, estabelecendo uma premissa inegociável logo de cara. A afirmação fundamenta todo o argumento numa autoridade pré-existente, exigindo basicamente que o comportamento seja um reflexo direto da própria natureza de quem deu essa ordem. E isso nos leva à parte 1, o chamado à santidade e essa exigência divina. Então, o ponto crucial aqui é ver como o versículo 17 define imediatamente quem é essa figura de autoridade. O texto usa o título de pai, uma palavra que, claro, carrega na hora aquela ideia de afeto e de proximidade incondicional. Mas, ao mesmo tempo, o texto equilibra isso com uma definição formidável. Ele é aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Essa combinação é brilhante. O título de pai não anula nem um pouco a objetividade do julgamento. Não existe favoritismo aqui. As ações de todo mundo estão passando por uma avaliação que é constante e totalmente neutra. Entrando agora na parte 2, a jornada terrena e esse conceito de julgamento imparcial. A vida humana é enquadrada aqui de um jeito muito íntimo, como uma jornada temporária. Ela tem um começo definido, uma duração que a gente pode medir e, inevitavelmente, um fim. E diante daquele juiz imparcial que a gente acabou de ver, o texto exige uma conduta bem específica. Ele pede para se viver com temor durante essa passagem. Só que olhando para a fonte original, esse temor não é um pavor que paralisa as pessoas. É, na verdade, uma reverência profunda, um cuidado redobrado. É a consciência de que as escolhas que a gente faz todo dia, nesse caminho que é curto, importam demais e estão sendo avaliadas de perto. O que nos traz a parte 3, o falso valor e a herança perecível. E isso ilustra de forma brilhante o grande problema dessa história toda. Afinal, do que exatamente a humanidade precisa ser resgatada? O texto aponta para uma maneira vazia de viver, algo que é sistêmico, repassado de geração para geração pelos antepassados. É um sistema de valores totalmente equivocado. Pensa comigo. Lá no mundo antigo, o ouro era considerado literalmente a carne dos deuses. Era o pico da segurança, da riqueza absoluta. Mas o texto subverte isso completamente, chamando a prata e o ouro, junto com essa tradição ancestral, de meras coisas perecíveis. Ou seja, na economia dessa redenção, a maior riqueza que a humanidade conhece é frágil e inútil. Essa desconstrução absurda do que a gente costuma achar valioso cria uma tensão narrativa enorme. Pensa bem, se o auge da riqueza humana, a prata, o ouro que não se destrói e toda a bagagem de uma herança cultural falha feio no teste definitivo, se tudo isso é insuficiente para garantir a redenção, o que poderia dar conta do recado? Qual seria a moeda forte o bastante para pagar a saída dessa jornada tão vazia? A resposta está na parte 4, o preço da redenção e o sacrifício perfeito. Agora, o que é super interessante de notar aqui é essa divisão nítida que se constrói. O lado A representa o limite absoluto do esforço humano, coisas materiais que têm prazo de validade e aquela maneira vazia de viver que as pessoas simplesmente herdaram. Já o lado B, no versículo 19, traz o contraste mais forte possível, o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro. Enquanto o lado A é manchado pelo vazio e destinado a perecer, o lado B é imaculado e carrega um valor inestimável. É uma troca diametralmente oposta. Sai o esforço humano perecível, entra a perfeição. Dando uma olhada de perto nesses atributos do sacrifício, termos como sem mancha e sem defeito remetem com muita força àqueles sistemas antigos de sacrifício que exigiam uma pureza extrema, sem margem para erro. O precioso sangue fala de vida, um valor que vai muito além de qualquer conta de padaria envolvendo prata ou ouro. E é essa pureza matemática, impecável do Cordeiro, que funciona como um antídoto exato para a imperfeição daquela vida ancestral vazia. É a solução perfeita diante daquele julgamento imparcial. Finalmente, a gente vai ampliar drasticamente a nossa perspectiva na parte 5, a linha do tempo cósmica e o plano eterno.
Vamos avançar e ver como isso se constrói na linha do tempo lá no versículo 20. A primeira era nos joga lá para antes da criação do mundo, revelando que Cristo e esse plano de redenção inteiro já eram perfeitamente conhecidos na eternidade passada. A segunda era é a época dos antepassados, que é exatamente o tempo daquela tradição vazia e falha da qual a gente já falou. E aí chegam os últimos tempos, que marcam o exato momento crítico da história, onde aquilo que foi planejado antes mesmo do universo existir é finalmente trazido à luz. É de fato um domínio absoluto sobre a história. O grande ponto culminante dessa linha do tempo enorme aparece nesta declaração poderosíssima. Esse plano majestoso não ficou só no papel. Ele foi executado dentro da história humana, revelado nestes últimos tempos. E o detalhe mais impactante de todos é o real motivo disso tudo ter acontecido. Foi em favor daqueles que hoje caminham por aqui. Um projeto colossal, desenhado antes da própria fundação material do universo, foi acionado e executado para resgatar quem vive a sua breve jornada na Terra hoje. É o infinito, literalmente, agindo em favor do finito. Tudo isso deixa a gente com um pensamento final simplesmente fascinante para processar. A gente acompanhou toda uma transição lógica. Saiu do chamado à santidade, passou pelo julgamento imparcial, o desmascaramento das riquezas materiais, a precisão matemática de um sacrifício perfeito e culminou no escopo cósmico de um plano eterno. O contraste entre uma eternidade de planejamento prévio e o tempo tão curtinho da existência humana fica muito evidente. Então, a pergunta que esse texto inevitavelmente provoca na mente é esta: diante de um plano que foi arquitetado antes mesmo de um mundo existir, qual passa a ser o verdadeiro peso, a verdadeira urgência e o verdadeiro propósito da nossa passageira jornada terrena? Fica aí essa provocação para a gente pensar.